Tudo bom? Hoje eu pedi ah, perguntas, assim que me mandassem perguntas, né? Estou aqui vendo o que apareceu aqui. Vamos lá, vamos trabalhar, né, gente? Vamos trabalhar, que esse negócio, isso não são férias, isso é um ócio produtivo que a gente está aqui. No mais um dia no cativeiro, eu já botei meu papo em dia com meu gato, já falei com as plantinhas da varanda, está surtando assim já bem, tentando surtar no positivo e não no negativo, né, gente? Então, várias pessoas aqui fazendo perguntas bem interessantes, então vamos começar pela primeira, né? O jejum intermitente em dias de coronavírus. Devemos aproveitar a quarentena ou melhor aguardar? Pois é, essa é uma pergunta que muita gente está se fazendo, porque nós temos ainda no nosso subconsciente, assim, croado, aquela ideia de que tem que comer 3 em 3 horas, de que, né? Isso foi marcado a fogo no nosso subconsciente. Deixa eu ver uma aguinha aqui. E então, quando a gente faz jejum e quando a gente faz low carb, eu acho que a gente ainda, muitas pessoas ainda tem aquele mecanismo de que, pô, se a porca torceu o rabo, tem que voltar a comer carboidrato, porque, meu Deus do céu, isso era que a mamãe falava, ou que a avó falava, ou aquele doutor que fez o meu parto falava, né? Ainda temos isso muito encroado no inconsciente coletivo, que, sei lá, de alguma maneira vamos pagar algum preço por essas coisas. Mas, gente, vamos voltar um pouquinho. A ideia que é a base da low carb e que é a base da prática do jejum, que eu sempre explico que o jejum não é uma dieta, é uma prática, é uma ferramenta, né? É uma maneira de comer, ou, perdão, o jejum não tem nada com comer, tem nada com não comer. É uma maneira de se alimentar, de você estruturar o teu hábito alimentar, os teus horários de alimentação, de uma determinada maneira, onde você vai passar umas horas mais sem comer. Então, se a gente fala em prática de jejum intermitente, fazer jejum todos os dias de, por exemplo, 14 a 16 horas, você jantou às 8 horas da noite, vai se alimentar depois de meio-dia, lá para as 2 horas da tarde do dia seguinte. E você está fazendo isso até agora. E você está se sentindo bem. É o que eu faço. Até agora tomei 2 cafés. Ah, e eu devo dizer, já jantei pouco ontem. Jantei um caldo de carne, praticamente com uma gema de ovo dentro, porque estava sem fome. Então, estou até agora, não comi. E vou almoçar daqui a pouquinho. Quando acabar a live, vou preparar alguma coisa. Tem uma carne lá e uma salada e um abacate, que é isso que eu pretendo comer. E é isso que eu pretendo continuar fazendo. Porque eu me sinto bem, porque acho que não tem absolutamente nada demais, porque o que eu estou fazendo, quando eu me alimento bem, então eu não deixo entrar dentro da minha casa as coisas que eu não devo comer. Não tenho açúcar, eu acho que não tem açúcar aqui em casa, porque agora, inclusive, aqui a funcionária está em casa também, e ela era a única que comprava açúcar escondido de mim e escondia pelos cantos, e agora ela não está vindo trabalhar, então não tem. Talvez eu tenha aumentado um pouquinho o consumo de fruta, que é uma coisa que eu gosto. Mas eu continuo fazendo minhas 16 horas de jejum, porque esse é o ritmo que eu entrei e esse é o ritmo que me sinto bem. Ah, por causa do coronavírus temos que parar. Por quê? Eu quero explicar uma coisa aqui, que independente de você fazer jejum ou não fazer jejum, talvez agora não seja a melhor fase da vida para você inventar moda se você não está acostumado, não sei se psicologicamente, porque fisicamente não vai acontecer nada, mas psicologicamente seja o melhor momento de você, digamos assim, implantar um jejum agora. Pode fazer, não tem problema nenhum se for em jejuns curtos. Eu acho que nessa fase o que está desaconselhado são jejuns prolongados. Essa é a minha opinião. Tipo, o jejum de mais de 16 horas, 18,
eu não aconselho. Não aconselho ficar 24 horas em jejum, não aconselho, sobretudo, fazer jejum mais longos do que isso, porque realmente estamos numa fase muito peculiar de saúde pública. A gente pode pegar coronavírus a qualquer momento, a gente pode ter sintomas, mesmo leves, ou seguramente leves, de coronavírus a qualquer momento. Então também talvez não seja o momento de fazer intervenções assim muito diferentes do que a gente está fazendo habitualmente. Só se essas intervenções forem para de fato melhorar o hábito alimentar. Então eu acho que a pessoa que está diabética ou com risco de diabetes ou com intolerância à insulina ou está muito acima do peso, essa pessoa sim tem que eliminar açúcares e farinhas e tudo para tentar melhorar a resposta imune dela ao máximo possível, quer dizer, para diminuir a quantidade de açúcar no sangue, para diminuir o grau de inflamação, né? Que eu falei ontem sobre inflamação. Mas se você está acostumado e está fazendo jejum normalmente e só vai almoçar em vez de tomar café da manhã, não há a dieta, esse tipo de alimentação, pelo contrário, deixa a tua imunidade bem. Não tem por que parar. O que vai fazer o que? Vai parar de fazer jejum e de fazer uma dieta adequada para se entupir de biscoito só porque... muito pior. É muito pior você voltar aos velhos hábitos de comer açúcar, voltar a engordar porque está ansioso, porque não sei o quê. Para a imunidade isso é muito pior. Então eu diria, se você já está acostumado a fazer jejuns curtos e está se sentindo bem com isso, ótimo, porque eu, por exemplo, me acostumei, agora já faz bastante tempo que eu pratico jejum praticamente todos os dias, 14, 16 horas, e realmente eu não consigo me imaginar comendo agora de manhã, até me enjoa um pouquinho. Ah, não, mas é que eu estou acostumado ao meu café da manhã de ovos e iogurte. Ótimo, é isso que tem que continuar também. Não precisa agora, de repente, dar uma grande modificada, porque, enfim, eu acho que o psicológico também é importante. Né? Depois, meu Deus, será que eu peguei isso porque fiz jejum? Não, claro que não. Você vai pegar, seguramente muitos de nós vamos pegar, porque é uma doença altamente contagiosa, é uma doença infecciosa e a gente vai estar exposto durante muito tempo, então... provavelmente nós pegaremos e provavelmente não será nenhum grande drama. Né? O grande drama que a gente está explicando constantemente é o grande número de casos que pode acontecer, que pessoas que possam vir a precisar de auxílio hospitalar não tenham, porque os hospitais ficarem saturados. Agora, a longo prazo, essa vai ser mais uma daquelas gripes que todo mundo vai pegar uma vez na vida, seguramente, né? Mas, enfim, em relação ao jejum, jejuns curtos, se você já está acostumado, se você já pratica o jejum habitualmente, e a única coisa que está fazendo de diferente dos outros é pular o teu café da manhã, e você está se sentindo bem com isso, você está rendendo e você está, enfim, adaptado, e quando você se alimenta bem, e a tua atividade física já está um pouco reduzida porque você está dentro de casa, eu continuo, não vejo problema. Jejuns longos, grandes intervenções numa hora dessas, eu não faria, certo? Deixa eu ver o que mais aqui. A pessoa quer receitinhas low carb em casa. Querida, eu não sou chefe de cozinha. Eu estou botando nos stories o que eu faço em casa, assim, para dar uma ideia, mas tem muitas páginas low carb que têm receitas ótimas, é só seguir por aí, né? Tem muita gente boa que está botando receita low carb, está botando receitinhas, então eu vou postar o que eu fizer, agora receitinhas já é esperar um pouco demais da minha pessoa, né? Apesar que talvez eu estava preparando um livro junto com falando de low carb, falando de receitas e uma boa ideia. De repente, quando acabar o que eu estou fazendo agora, se ainda estiver em quarentena, faço 7 livros só para me ocupar, né? Alexandre disse que estava muito ansiosa e que hoje voltou ao foco. Ótimo, porque vou te dizer uma coisa, Alexandra, você fez a coisa certa, porque isso, claro que todo mundo ficou ansioso. Né? Então tem gente que está comendo o reboco da parede. Por que está comendo o reboco da parede? Não está comendo o reboco da parede porque está mais ansioso
por causa do coronavírus, porque nós todos estamos ansiosos por causa do coronavírus, porque ele promoveu uma mudança na nossa vida e que é global, então você não pode nem se lamentar de, ai meu Deus, porque é geral, é aqui, é na Austrália, sei lá, é no Afeganistão, em todo o mundo as pessoas estão trancadas dentro de casa, isso vai ser uma crise global sem precedentes. Então, o que é melhor, então a gente não vai usar o pretexto, porque a gente sempre usa os pretextos para voltar aos antigos hábitos, porque claro, o açúcar é gratificante, né? Tem aquela sensação de prazer, é uma droga como outra qualquer. Então, quem está fazendo isso, eu não estou comendo porque estou ansiosa, não, eu estou aproveitando o pretexto de que estou ansiosa para voltar aos antigos hábitos e me gratificando com comida. Porque isso é uma coisa que momentaneamente me dá uma sensação de prazer, como eu já estou aperreado dentro de casa, e eu estou contrariado, porque o que a gente está é contrariado, porque a gente está acostumado a fazer o que quer. Né? A gente, na realidade, eu sempre brinco que nós somos os filhos mimados de Deus, né? Pedindo o tempo inteiro, Deus, 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 parece aquela criança que sai com a mãe para passear e fica pedindo tudo que vê na rua, né? E a mãe fala sempre o quê, né? Na volta a gente vê, né? Então, eu acho que Deus está nos dizendo isso, né, gente? Na volta a gente vê. Agora é questão de sentar e esperar. Na volta a gente vê. Quando isso acabar, aí você vê teus planos, tuas férias, teu copicho sarado na academia, aquele namoro que de repente, aquele crush que você estava paquerando, sei lá, no Tinder e agora não vai ter como encontrar e vamos ter que adiar, não tem jeito, isso faz parte da vida. E eu insisto muito que para nossa geração, eu acho que essa vai ser a nossa terceira guerra mundial. Tomara que não haja outra com mais armamento, mas nós estamos sendo atacados por um inimigo pequeno e muito, muito, muito tinhoso. Então é hora de ficar em casa. Cara, gente, é melhor ficar em casa que ficar num refúgio antiaéreo ou num refúgio nuclear. Muito melhor isso do que ter uma daquelas ditaduras sanguinárias que, enfim, que você tem que se esconder porque não sei o quê. Então é o que nos tocou viver. Então não vamos usar esse pretexto para quê? Para voltar às boas. Por que você vai voltar às boas? Porque na hora que você for fazer compra, seu sem vergonha, você já se muniu de biscoito e um monte de porcalhada para deixar dentro de casa. Porque já estava disposto a quebrar a dieta low carb, a não se alimentar bem, porque, pô, vou ter o pretexto, cara, vou ter que ficar lá trancado, então abre a cerveja, abre as batatinhas, traz o sorvete e vamos fazer uma festa aqui que já estamos aperreados aqui em casa. Você já foi com essa intenção, diz que não. Me diz que não. Porque ontem eu fui no mercado, foi aquela operação de guerra, né, de luva, de máscara. Eu passei mais tempo nos corredores tentando evitar as pessoas, porque a gente começa a entrar no surto paranoico, né? Então a gente passa mais tempo rodando, evitando as pessoas do que fazendo compra. Mas eu já tenho aquela noia profissional de ficar olhando os carrinhos, né? E, gente, as pessoas estavam carregando tudo que não prestava, né? A seção de vinhos e cervejas, então você tinha que entrar em fila. Estava lotado de gente carregando manguaça para casa para afogar as mágoas. Então, a gente sabe o que não pode e a gente está usando esse pretexto como usa qualquer outro pretexto, o casamento da prima, o aniversário do cunhado. Aí, meu aniversário, as pessoas normalmente voltam no meu consultório dizendo que engordaram 3 quilos porque foi meu aniversário. Você fala o quê? Você comeu o quê? Além de comer o bolo inteiro, você comeu os convidados todos? O que houve? Porque a gente usa pretexto para voltar aos antigos hábitos. Então, gente, não põe dentro de casa. Você está trancado dentro de casa. Então, você não vai passar naquele vendedor de mariola, não vai ter cocadinha para comprar na esquina, você não vai poder comprar sorvetinho, você não tem aquele carrinho que passa na empresa com docinho. Você está em casa, está de castigo. Então, se você só tem a coisa certa para comer, é o que você vai comer. Concorda? Você não pode descer porque a padaria da esquina seguramente está fechada. Né, ou aquele mercadinho. Então, já que estamos em casa, se alimenta bem. Porque enquanto você usa o pretexto da tua ansiedade para voltar àqueles antigos hábitos e voltar a ganhar peso, você está aumentando a tua inflamação, está aumentando os níveis de glicose no sangue e está destruindo a tua imunidade com essa baboseira de, ai, eu estou ansiosa. Ansiosos estamos todos. Ansiosos estamos.
Ansiosos estamos todos. Eu tenho pai e uma mãe muito, muito idosos que estão na Espanha e hoje não me chegaram boas notícias do meu pai. E a minha filha que acabou de ficar 15 dias afastada aqui em quarentena. Ansiosos estamos todos. E eu vou fazer o quê? Me entupir sei lá, de cuscuz com leite condensado por causa disso? Não. Estou tentando produzir, estou tentando fazer mais lives, tentando fazer. Eu sou perfeita? Não, eu estou brigando com o marido, a gente briga que nem gato e cachorro aqui dentro. Vai haver umas tensões, a gente tem que aprender a manejar isso, porque, gente, isso vai piorar. Vai piorar, vamos ter mais dias de quarentena. Só hoje, na Itália, esses 2 últimos dias, os números estão querendo dar uma discreta melhorada. Por quê? Porque as pessoas faz 15 dias que estão trancadas, mais de 15 dias que estão trancadas dentro de casa. Então, a quarentena vai ser prolongada por um mês, né? Então, vamos respirar fundo, alinhar os chakras, procurar coisas para fazer. Gente, tem YouTube, olha, no YouTube tem tanta coisa para ver, desde ver, sei lá, vídeos de gato, vídeos de humorista, até coisas legais, tem cursos, tem gente dando aula de tudo que você possa imaginar. Por que você não faz, por exemplo, dedicar 1 hora do teu dia, todo dia? Isso qualquer um pode fazer, mesmo tendo criança em casa. Sempre tem 1 hora que eles vão brincar em outra alguma coisa. Dedica 1 hora para o teu dia aprender alguma coisa nova. Faz aula de italiano, aula de inglês, faz aula de matemática, de química, aprende sobre receitas, fazer receitas low carb, aprende a bordar. Começa dedicando 1 hora do teu dia. Quem sabe você cria um hobby que vai te distrair. Aprende, lê. Gente, hoje com a internet não temos como dizer, não tenho acesso, não tenho livro. Tem PDFs, tem vídeos, tem tudo, tem filmes para ver. Poxa, procura listas de filmes que falem sobre um determinado assunto que te interessa, ou comédias para passar o tempo. Tem aplicativos, blogueiras, vídeos no YouTube de exercício físico. Faz exercício físico, bota as crianças para malhar contigo, faz como brincadeira. Aí todo mundo faz, aí, sabe? Temos, ai, mas é que vai ter que, gente, vai ter que. Então, quanto antes você se organizar, tentar criar uma rotina saudável, pense nisso, que isso é a nossa crise, é a maior crise seguramente coletiva que nós todos vamos passar na vida. Por que estamos tão desesperados? Porque nós não somos resilientes, não temos essa capacidade de adaptação. Nós somos muito mimados. Eu quero um doce. Come o doce. Eu quero comprar uma brusinha. Vai lá e compra a brusinha. Eu quero... Então, talvez temos que aproveitar isso para desenvolver a nossa resiliência. Resiliência é aquela capacidade de você se adaptar ao meio. E o meio agora é dentro de casa. Porque senão vai ser muito pior. Medo da doença? Óbvio que dá. Eu estou na faixa de idade de risco. Eu não estou nem um pouco satisfeita com essa possibilidade, mas vou fazer o quê? Tenho 2 opções. Ou vou dar cabeçada nas paredes, ou vou me encher de Rivotril, ou vou tentar produzir alguma coisa, tentar fazer alguma coisa, tentar me divertir de alguma maneira, tentar aproveitar o momento. É isso que eu estou tentando fazer. Tem hora que bate desespero? Tem, claro. Mas se eu não tenho chocolate em casa, eu não como. Por mais desesperada que eu esteja. Então, é um pouco por aí, né, gente? Vamos ver outra perguntinha aqui. Gestante e low carb. Gestante e low carb. Boa. E é uma nutricionista até que está grávida e que está me fazendo essa pergunta. Então, eu vou devolver outra pergunta. Para que uma gestante precisa se entupir de açúcar e farinhas? Não precisa. Low carb rigorosa, se a pessoa está fazendo uma alimentação livre, digamos assim, né? Livre, está comendo tudo, com todas as besteiras, com tudo. E está grávida. É o momento de eliminar todo o carboidrato da dieta? Talvez não. Talvez agora, nesse minuto, não. O que você faz? Retira açúcar, retira farinhas, pães, biscoitos, bolos, bolachas, tal, e deixa
uma boa quantidade de proteína no prato, deixa vegetais que crescem acima do solo em boa quantidade, uma boa salada, bota lá um abacate, bota um palmito, tempera com um bom azeite, sal, pimenta, vinagre, limão, enfim, tudo que você quiser para dar gosto, ervas, tá? E no caso de gestante que não estava fazendo low carb, porque já estava fazendo, já está adaptada, está ótima, não vai sentir diferença, mas não estava. Coloca um pouquinho de raiz, um pouquinho de inhame, talvez, né? Um pouquinho de aipim, um pouquinho, tá? Para dar aquela enchida no buchinho e vai testando. Agora, açúcar, farinha, um monte de farinhaços de biscoito, isso não te faz falta nenhuma. Nem para você, nem para o bebê. Quanto mais proteína, mais carboidrato bom, quer dizer, carboidratos que crescem acima do solo, algumas frutas, escolhe sempre aquelas que têm menos açúcar, morangos, frutas vermelhas, ameixa fresca, coco, como se diz, abacate, maracujá, suco de limão e de maracujá. Faz isso, faz uma dieta limpa e reduz um pouco a quantidade de carboidrato e vê como se sente, vê como se adapta. Agora, mais uma vez, para estar grávida não precisa ficar comendo porcaria, não faz o menor sentido, pelo contrário. Né? Porque a gente tem que calcular, não só estar comendo bem para o nosso organismo ficar bem, comer o melhor possível para o bebê ter todos os nutrientes, para o feto, no caso, ter todos os nutrientes que precisa, e temos que cuidar de não engordar, ou de não engordar excessivamente, porque aí você tem aqueles fatores de risco todos que vêm com sobrepeso na obesidade, enfim, de diabetes gestacional, de hipertensão, de pré-eclâmpsia, aquelas coisas todas, dependendo do nível que se engorda. Então, meu conselho é, já está fazendo low carb, está bem, vai fundo, se alimenta bem, bota qualidade no teu prato que vai dar tudo certo. Ah não, eu estava fazendo uma dieta livre, geral, comendo pão. Retira essas farinhas, até porque você vai se sentir melhor, vai ter menos azia, né? E, eventualmente, coloca raízes. Eu diria que o carboidrato mais pesado, mais alta carga glicêmica, para usar nesse caso, seriam raízes. Eu evitaria arroz e evitaria cereais, né? Mas faz um bom prato e enche o buchinho direitinho e come bonitinho, tá? Ah, que mais? Ah, qual a causa das enzimas do fígado subirem, colesterol e hipotireoidismo? Tá. Enzimas hepáticas, isso é uma coisa interessante, essa pergunta, né? Muita gente com gordura no fígado, muita gente com enzimas hepáticas alteradas. Enzimas hepáticas são basicamente TGO, TGP, gama GT, fosfatase alcalina, tá? Esses que vêm no exame de sangue, TGO, TGP, gama GT, normalmente está escrito GGT e fosfatase alcalina. Bom, as enzimas fazem parte do nosso metabolismo, né, do nosso mecanismo de funcionamento. As enzimas a gente chama de cofatores ou catalisadores, então são substâncias, normalmente substâncias de natureza proteica, quer dizer, são proteínas normalmente, que facilitam ou que sinalizam o organismo para as células fazerem diferentes funções, para tentar explicar a coisa. Então, as enzimas são uma coisa normal e absolutamente necessária. Né? E as enzimas são normalmente constituídas, como eu falei, por proteínas e normalmente alguns minerais. Né? Então, diferentes enzimas se ocupam de diferentes funções e todas as nossas funções corporais são mediadas por enzimas, por hormônios, enfim, tudo isso um canal de informações que o corpo tem para os órgãos que comandando pelo cérebro, pelas glândulas endócrinas, pelo hipotálamo, pela hipófise, e isso vai emitindo sinais usando esses transmissores, né, esses hormônios, essas enzimas vão sinalizando para as células o que elas devem fazer ou não e as trocas que devem fazer, quando devem abrir e fechar as membranas para determinadas coisas, etc. Né? Glicemia 139,73, está alta sim. O médico fala que para a idade não está alta, porque tem que jogar fora, só porque a pessoa tem 79 anos, está um pouquinho alta sim, não deveria deixar
comer tanto docinho. Né? Deveria evitar doces e pães e fazer aquela alimentação bem limpa. Mas enfim, vamos voltar às enzimas digestivas, que eram as enzimas hepáticas. Perdão. Então, o que acontece? Essas enzimas têm uma produção X, né, que é aquela que quando você faz seu exame de sangue diz assim, valores de referência. Basicamente, se você está abaixo, dentro daquele valor de referência, quer dizer que o teu fígado está produzindo as enzimas normais que ele precisa para determinadas funções, né? E essas estão lá e vão continuar estando lá e vão continuar exercendo a função que elas precisam, né? Acontece que estamos comendo muitíssimo mais carboidrato de maneira geral do que precisaria, né? Nosso corpo fabrica gordura constantemente, a pessoa vai engordando, vai ganhando peso, comendo bolinho, biscoito, bolo, bolacha, biscoito, creme cracker, refrigerante, dá-lhe açúcar, dá-lhe açúcar, dá-lhe açúcar, dá-lhe glicose. Então, o nosso corpo tem todo um mecanismo para armazenar essa glicose que vai sobrar, porque o nosso corpo foi desenhado para não jogar energia fora. A energia é armazenada para ser gasta quando necessária. E isso era muito útil para os nossos ancestrais, que comiam muito pouco, se movimentavam muito, e isso está fazendo muito mal à nossa geração, que se alimenta muito e se movimenta muito pouco. Então, nós armazenamos gordura, muita. As pessoas estão gordas, estão acima do peso, estão sobrepeso, e isso não é uma constatação estética, é uma constatação biológica, fisiológica. As pessoas estão gordas, de maneira geral, né? As pessoas estão muito acima do peso, população geral. E quem se encarrega de fazer essa transformação do excesso de glicose que circula no sangue, primeiro para glicogênio, que é a maneira que o nosso corpo armazena açúcar, e depois para triglicerídeo, que é o que vai parar dentro da célula de gordura. Quem faz isso é o fígado. O fígado basicamente que comanda essa transformação toda. Então, nessa transformação, tem um ditado na minha terra que diz assim, que quem faz o azeite lambuza a mão. Então, o fígado é quem está fazendo o azeite, quem está fazendo a gordura, nesse caso. E ele começa a ficar sobrecarregado de gordura. E quando aparece a esteatose, quando a esteatose já é visível no ultrassom, isso já significa uma infiltração gordurosa muito grande. Ah, mas aqui diz que é leve, que é moderada, o médico falou que não é nada. Gente, é infiltração de gordura no órgão. Eu acho que o mais importante que nós temos, porque o fígado é uma usina de detoxificação, ele que nos faz assimilar todos os nutrientes, ele que, enfim, o fígado é um prodígio da nossa anatomia, da nossa bioquímica, né? E um pouquinho de gordura, tá tudo bem, kkk, dá-lhe cerveja. Né? Essa é uma atitude burra. E serve isso também, esse burro, para o profissional que acha que um pouco de gordura no fígado é normal. Não é. Tá? Quando se manifesta no ultrassom, quer dizer que a infiltração gordurosa já está muito grande. Quando as enzimas hepáticas estão aumentadas, né, quando esse TGO, TGP, gama-GT já estão aumentadas, quer dizer, você tem a imagem do ultrassom e as enzimas hepáticas aumentadas, aumenta também a ferritina, que é uma molécula que o fígado também produz. Quer dizer o quê? Quando isso começa a aumentar, isso quer dizer que o fígado já está em sofrimento. Já está sofrendo, já aquela infiltração gordurosa já está tamanha que está começando a atrapalhar as funções dele e está fazendo com que essas enzimas sejam fabricadas em demasia. Então você já não está com uma esteatose, você já está com uma esteatohepatite. Então, quando isso acontece, só tem uma coisa que pode ser feita, só: retirar carboidrato refinado da alimentação. E, obviamente, álcool. Quando você está com a esteatose hepática, você já deveria... os médicos já deveriam, em vez de alguns que estão dizendo aí, isso é normal, deveriam ter uma palmatória já para começar a dar uma surra no paciente na mesma hora. Tipo, para entender bem que é o exato momento, que se você não fez uma mudança no teu hábito alimentar, é agora.
E aquela cervejinha do final de semana, as pessoas falam com tanto carinho, cervejinha, né? Parece que é uma coisa pequenininha e fofa. Não, meu filho, tá enchendo a cara de sexta-feira à noite até domingo. Isso que as pessoas chamam de tomar um chopinho. Né? Vamos parar de eufemismo, por favor. Se você tomar um chopinho uma vez na vida da tua namorada, não vai acontecer absolutamente nada com você. Mas as pessoas usam esse eufemismo carinhoso. Vamos lá tomar um chopinho. São 10 copos de cerveja que você vira para dentro e espera que o teu fígado fique na função. E o fígado já está lá apitando com todas as alarmes acesos, dizendo que não. Que não, que não, que não. Então, quando você está com imagem de esteatose no ultrassom e quando alteram as enzimas hepáticas, aí são os sinais de Chernobyl acesos. Isso quer dizer que se você não parar, além de toda a cascata de eventos inflamatórios que isso vai desencadear, você é um candidato a cirrose ou câncer de fígado, que simplesmente tem aumentado nos últimos tempos numa assustadora proporção de 25% a mais do que tinha uns anos atrás. Então, temos que cuidar do fígado, porque se temos um só, e ele aguenta muito tranco, porque o fígado, se fala muito em detox e suquinhos de detox e tudo isso é bobagem. Quem faz o detox é o fígado. O fígado tem 7, 8 funções, cascata de eventos de hidroxilação, de conjugação, de metilação, para exatamente detoxificar. O que quer dizer detoxificar? Quer dizer transformar um produto tóxico num outro menos tóxico e passível de ser eliminado, ou pelas fezes, enfim. Então, isso que o nosso fígado faz. Então, vocês cuidem dele. Mais um motivo para deixar de comer besteira. E, sobretudo, moderação com álcool. Porque, gente, mas um drinkzinho posso tomar. Nós estamos bebendo muitíssimo além do que o bom senso manda. Há uma permissividade social com álcool. Eu que sou mais velha, eu sou de uma época que não era nem bem visto. Quando eu era adolescente, as meninas não bebiam porque não era bem visto. A gente bebia, claro, mas era uma coisa escondida. Né? Hoje a gente tem uma permissividade de todo mundo encher a cara e vai nas festas de kkk, de cair, dar PT, tudo isso é motivo de riso. Mas na realidade, estamos vivendo muito além do bom senso. Uma coisa que era para degustar de vez em quando, a gente já... porque eu abro uma garrafa de vinho todo dia com meu marido e acabamos com aquilo. É muito, lamento informar. E olha que eu gosto, mas é muito. Tá, gente? Então, eu espero ter esclarecido o negócio das enzimas hepáticas. Né? Aí a pessoa perguntou em relação ao hipotiroidismo, do colesterol, da glicose. Então, o hipotiroidismo, a tireoide é uma glândula que ela é meio reguladora do metabolismo de frio e calor, de consumo de energia. Ele faz uma regulação, tipo um carburador que nós temos aqui no meio do pescoço, né? E esses hormônios modulam isso, dispêndio de energia, de regulação de sensação de frio, sensação de calor, então várias coisas desse tipo. Então, quando nós estamos com hipotiroidismo, é possível que colesterol, glicose e tal não sejam corretamente administrados e eles podem aumentar no exame de sangue. Então, a minha recomendação é, se a pessoa tem traço de hipotiroidismo, mesmo de hipotiroidismo subclínico ou um hipotiroidismo leve e apresenta a glicose e o colesterol um pouquinho fora da curva, a melhor coisa é tratar primeiro da tireoide, obviamente fazendo aquela alimentação sempre alimentação nunca sai da pauta, alimentação boa nunca sai da pauta, mas normalmente se você tem um pequeno grau de hipotireoidismo e você corrige isso, faz tratamento e ainda por cima faz uma dieta anti-inflamatória, porque uma das causas de hipotireoidismo, tireoidite Hashimoto e tal, é esse hábito inflamatório que nós temos. Estamos constantemente inflamados, então fica mais fácil ter esses problemas autoimunes como a tireoidite Hashimoto. Não que seja a causa única, a gente não sabe exatamente a causa, mas com certeza piora. Então você consegue melhorar a inflamação, né? Você trata da tireoide e aí depois deixa passar 30 dias fazendo uma dieta bem feita, tratando de tireoide e volta a fazer uma avaliação de glicose e colesterol, que seguramente
já melhoraram sem necessidade de outros tratamentos. Mas isso, óbvio que isso tudo é individualizado, depende do médico de cada um, enfim, ver isso, né? O que beliscar em casa? Nada, não belisca, minha filha. Malha na frente da televisão, vai ler livro, para de pensar em comer, pô. Não, assim, você vai ter iogurte, vai ter castanha, vai ter queijo, vai ter aquela cenourinha baby, vai ter, faz um caldo, um bom caldo de carne, um caldo de ossos, e aí quando dê vontade, toma uma xicrinha daquilo, bem temperadinho, com sal, com pimenta, que já dá uma aquecida, faz suco de maracujá, faz suco de limão, faz picolés de frutas com leite de coco, ou com creme de leite, ou com iogurte, aí adoça com xilitol, e quando der vontade você come isso, né? Faz torradinha, quer fazer chipzinhos, faz de queijo, né? Rala o queijo, bota na frigideira com uma frigideira antiaderente com fogo médio, deixa ele derreter tudo. Quando ele começar a tostar, você vira e tem um chip de queijo lá e depois faz uma pastinha de atum e come com isso, né? Vai ser baixa carga glicêmica. Come ovos, faz ovinho de codorna, enfim. Vai naqueles alimentos, né, que todas as listas de low carb que são permitidos e usa a imaginação, né? Por exemplo, você pode comer sardinha de lata se não estiver fazendo nada, né? Por exemplo, né? Que mais? Pastinhas de atum, você coloca um atum, um pouquinho de maionese, uma gotinha de mostarda e uma cebolinha e faz com essa torradinha de queijo, né? Que fica uma delícia. Que mais? Que mais? Mais perguntas, gente. Mais perguntas. Aconselhável tomar remédios para reduzir o colesterol, sabendo que pode prejudicar as enzimas altas têm hipotireoidismo. O que eu te digo, uma boa alimentação. Depende de quanto, porque o colesterol alto também, eu acho que é uma coisa, alto quanto? Porque eu vejo gente por aí que chega com colesterol de 230 e alguém já passou remédio para colesterol. Essa não é a minha conduta. O que acontece? Você começa a se alimentar bem, começa a fazer low carb, você vai aumentar um pouquinho o teor de colesterol, talvez, porque você vai comer mais gordura. Mas se o colesterol se mantiver dentro do limite, abaixo de 230, por exemplo, não há motivo para pânico, porque você vai reduzir muitos outros fatores de risco, tá? Então, tomar remédio para colesterol, se você está se alimentando mal, se você está com hipotiroidismo, se você não... Eu acho a última opção. Primeiro corrija a tireoide, primeiro passa a se alimentar rigorosamente bem. E depois a gente pensa no remédio de colesterol, porque seguramente não vai fazer falta, né? Seguramente não vai fazer falta. Teu colesterol é 309, mas a pergunta é, você está fazendo dieta rigorosa? Tua tireoide está bem compensada ou não? Se a tireoide está bem compensada e você está fazendo uma dieta rigorosa e o teu colesterol continua em 300, talvez seja o caso de fato de pensar em uma medicação. Agora, se a tua tireoide não está bem compensada, ou talvez você precise ajustar um pouquinho a dosagem de remédio, e você não está fazendo uma dieta muito bem feita, com alimentação muito limpa, talvez você tenha que corrigir antes essas coisas e depois, né, ver da necessidade de remédio de colesterol. E não está desregulado. E a comida? Está comendo direitinho? A pessoa não respondeu. Então, mais alguma perguntinha aí? Alguém tem mais uma perguntinha para fazer? Porque é que a gente sempre volta, repara que a gente sempre volta à mesma ladainha. Quer dizer, a coisa para mim tá ficando fácil, porque é sempre igual. Come direito, come direito, come direito. Tá vendo? A sem vergonha diz que a comida não tá regulada. KKK. Tá pensando naquela palmatória, sabe? Dá uma passada aqui que eu já ando nervosa. Dá um tapa no cangote, tá fácil, tá vendo? Receba o meu tapa no cangote aqui com todo carinho e vai comer direito. Vai comer direito, caraca, tá com colesterol elevado, tá? Que mais você precisa para entender que o teu organismo está sinalizando que você está fazendo errado? Porque não sou eu que estou dizendo, é o teu corpicho que está começando a dar tilt,
te dizendo em alto e bom tom, tu tá fazendo tudo errado. E a pessoinha, não, mas eu quero um chocolatinho, eu quero um biscoitinho, meu colesterol tá 300. Porque tem uma coisa, criatura, a... vai marcar uma consulta, marca online que eu não posso te bater. Então, ah, então a resposta é sempre a mesma. Sempre a mesma. Por quê? Porque se nós estamos acima do peso, precisamos comer direito, fazer dieta com baixo teor de carboidrato para obrigar o corpo a queimar o nosso estoque de gordura e pronto. Eu tenho um problema autoimune, eu tenho uma doença inflamatória, tipo, sei lá, qualquer doença inflamatória autoimune. Se você come com baixo teor de carboidrato e come comida fresca e com alto conteúdo em antioxidantes, tua condição inflamatória melhora. Vai curar a doença? Não, mas vai melhorar a tua condição geral, né? Além de rosuvastatina. Eu não posso opinar sobre tratamento de outros colegas, porque o colega deve saber o que está fazendo. Eu posso dizer qual é a minha conduta nesse caso. Primeira coisa, eliminar todas essas toxinas, açúcares, óleos vegetais, margarina, passar a comer. A gordura tem que ser azeite de oliva fresco, quer dizer, cru, extra virgem para temperar a salada, né? A carne tem que ser grelhada, muitos vegetais e tirar esse excesso de carboidrato refinado, porque isso nos inflama. Então, o colesterol elevado, às vezes, é uma resposta também à inflamação, porque o colesterol também tem um papel anti-inflamatório. Então, primeiro que cada caso tem que ser avaliado individualmente. Eu não posso daqui fazer prescrição para ninguém, dizer, o médico está errado. Porque, veja bem, as pessoas primeiro fazem tudo errado. Come errado, come um monte de besteira, porque essas recomendações custam entrar. Estamos tomados por uma cultura completamente hedônica, né, de prazer em tudo. Nós temos que ter prazer e nos satisfazer imediatamente. Prazer de comer, prazer de comprar, prazer de fazer o que quiser. Já viram que isso é fácil por terra, né? Porque agora não podemos fazer o que queremos, então já viram como isso é fácil. Então, mas a pessoa normalmente faz aquilo tudo errado, come um monte de besteira, depois chega no clínico, né? Com todos os exames alterados. A formação do clínico, infelizmente, né? Eu sou clínica, tenho formação de clínica, então a formação que nós viemos de fábrica é que temos que tratar as coisas com medicamento. Né? Não há ainda, infelizmente, ou não se dá atenção suficiente à alimentação na faculdade de medicina. E eu diria que na faculdade de nutrição também os conceitos poderiam ser mais atualizados, né? Porque, enfim. Então você vai no médico que está fazendo, você está sabendo que está fazendo tudo errado, que está habilitando demais, que está comendo besteira demais, que tá tudo. Aí vai no clínico que tem essa formação, que digamos prescritora, que nós todos médicos somos educados a fazer. E o que o clínico tem na mão é aquele receituário e aquelas prescrições que ensinaram a ele que é aquilo que tem que fazer. Aí o cara faz a prescrição, pensa, nossa, minha gente, é um remédio, vou ficar viciado, vou ficar não sei o quê. Cara, se você já sabe o que está errado, em primeiro lugar, né? Depois, é o médico. Os médicos só sabem recitar. Os médicos só sabem recitar, você não foi lá para isso? Para ver se dá um remédio milagroso que resolve esse teu problema, sem você ter que fazer nada da tua parte, não fazer esforço, quando você já sabe que está fazendo tudo errado. Porque nessa altura, convenhamos, né? Tá todo mundo mais do que sabendo. Quando você fala assim, não vai poder comer isso. Eu já sabia. Eu já chutei o balde. Gente, sabe o que acontece quando você chutar o balde? Depois vai pegar pano e rodo, porque você vai ter que secar a água toda, vai ter que endireitar o balde e vai ter que correr atrás do prejuízo. É só isso que vai acontecer. Eu chutei o balde, kkk. Kkk. Começar a rir depois que limpar o estrago, endireitar o balde, tá? Aí você vai poder rir.
colesterol 300, triglicerídeos 50, HDL 90, low carb, carnívora, zinco, ferro. O que podemos pensar aqui, né? Que quando você faz low carb, carnívora e colesterol, algumas pessoas, o colesterol de algumas pessoas, mais ou menos 20%, realmente reage mais à ingesta de muita gordura. Então, talvez você tenha que redefinir um pouco, talvez, estou dizendo, tá? Então, eu palpite porque eu não conheço, não estou vendo o caso. Mas em alguns casos, realmente, algumas pessoas, quando fazem low carb, começar a colocar mais gordura, né? Faz carnívora, por exemplo, então você coloca mais gordura na tua alimentação. Em 20% das pessoas, isso tem um aumento de colesterol maior do que nos outros, do que nos outros 80% das pessoas. Então, talvez você tenha que redefinir a tua dieta para embaçá-la mais em proteína e tentar diminuir os níveis de gordura um pouco, talvez. De aumentar vegetais frescos, sair um pouquinho da carnívora estrita, colocar mais vegetais fibrosos no prato, quer dizer, vegetais que crescem acima do solo, e enfatizar na proteína, e deixar de gordura ser aquele azeite, enfim, um abacate, mas sair um pouquinho da esfera do torresmo, de comer uma grande quantidade de ovos. Não é que o ovo seja, veja bem, não é que o ovo seja o vilão, mas eu estou dizendo naquela pessoa que faz uma dieta carnívora, ou faz uma dieta cetogênica e o colesterol começa a aumentar muito, a gente tem que redefinir e ir um pouco mais para a proteína, os vegetais que crescem acima do solo e reduzir um pouquinho a gordura, né? A hemoglobina glicada, o que é? Se você está com 122... Não, como assim? 5,9 de hemoglobina glicada, o médico disse para tomar glifagem. Eu te diria primeiro, o que é a hemoglobina glicada? Então, a hemoglobina é aquela parte do sangue, aquela partícula, aquela molécula do sangue, que é direcionada para transportar oxigênio. Mas ela tem uma grande afinidade pela glicose, né? E quando você tem glicose demais circulando no sangue, ela, digamos, para explicar de alguma maneira, larga o oxigênio que eu devia transportar e agarra na glicose. E por isso se chama hemoglobina glicada. Então, e realmente os teus indicadores estão altos. Isso quer dizer o quê? Que você tem glicose demais circulando no sangue. O que você tem que fazer? Diminuir drasticamente a glicose que você está ingerindo. Pães, doces, bolos, biscoitos, bolachas. E nessa altura que você está, eu diria também tira o arroz e a batata. Faz carne, saladas, frango ensopado, salada, peixe, salada, muita salada, e diminui um pouco esse carboidrato total. Diminui não, um pouco não, diminui bem, porque teus indicadores estão bem altos. Essa hemoglobina glicada deveria cair para 5. Mas se começar a cair, quando você diminui ela em 1%, aliás, em 0,1%, você já começa a melhorar tudo, tá? Então, low carb, low carb, low carb, low carb. Insulina alta na low carb, o que fazer? Eu teria que entender como é que essa insulina estava antes de começar a low carb, né? Teria que saber a idade da pessoa, teria que saber o histórico todo, teria que fazer outros exames para saber qual é a reserva de insulina, como o teu corpo está respondendo, proteína, enfim, outras coisas. Porque se a insulina está alta na low carb, mas ela já vinha muito alta de antes, e ela continua alta, mas está melhorando, isso é normal, porque ela vai demorar um pouco para normalizar. Depende de como estava antes de começar a low carb. E, enfim, aí é o que eu digo, um caso individualizado, eu teria que pedir outros exames, entender melhor, ver se está fazendo só low carb direito, né? Ver se está fazendo só low carb direito, e teria que fazer, era diabética, tinha baixado, mas eu teria que saber como é que estava e como é que está agora. Começou a subir de quanto para quanto, porque os detalhes são importantes aí, entende? Porque será que você não afrouxou na dieta? Será que você não começou a colocar mais carboidrato? Né? Então tudo isso tem que ser um pouco individualizado, porque aqui não é um consultório, aqui
um bate-papo onde a gente aconselha um pouco, mas eu teria que conhecer melhor os detalhes individualizados, ver os exames, enfim, né? Mas talvez, ver se você não saiu da dieta, ver percentualmente, se ela vem descendo, ela pode estabilizar um pouco, depois desce um pouco mais, a hemoglobina glicada baixou, a glicose de jejum baixou, tudo isso são indicadores bons. Então a gente tem que colocar muita receita. Toma cuidado com essa receita low carb, porque receitinha low carb, você começar lá, não sei quanto de aveia, não sei quanto de não sei o que, não é low carb, tá, gente? Se tiver tapioca e aveia, não é low carb. Então, se os indicadores estão baixando, você não está no caminho certo, mas vamos tomar um cuidado também de pãozinho low carb, de bolinho low carb, tudo isso, porque muita receita que tem por aí, se tiver aveia, se tiver tapioca, já vi algumas piores, até com açúcar mascavo, isso não é low carb, né, gente? Não é low carb. Então, Jaira, então, eu não tenho muito mais como te dizer, porque isso, enfim, não tenho, eu tenho que conhecer mais dados, mas se de qualquer maneira todos os teus indicadores vieram descendo, e agora de repente a insulina subiu um pouco, vamos ver se você não saiu um pouquinho dos eixos, pode ser isso que esteja acontecendo, mas enfim, para dar uma opinião mais certa, eu teria que realmente conhecer melhor o caso, né? Que não é muito propósito aqui, porque não dá para... E outra coisa também que eu vou dizer aqui, subiu muito, tá muito fora de contexto, eu acho que a clínica é soberana, você está sentindo melhor, você perdeu peso, tudo. Se tem alguma coisa que de repente sai um pouco você faz um exame e esse exame sai muito do contexto, a primeira coisa antes de entrar em pânico, repete. De preferência em outro laboratório, porque vai que foi um erro, sabe? São contagens automatizadas. Então, se uma coisa, eu sempre faço isso, quando me aparece uma coisa que está muito fora de contexto, que eu não entendo o que está acontecendo, exatamente. Se o paciente me relata melhor e eu vejo uma coisa lá que repete primeiro, né? Repete em outro laboratório, faz aquele esquema de jejum bonitinho que eles recomendam, tudo certinho, e repete, vai ter, né? Já me aconteceu de ver resultados assim discordantes. Então, mais alguma perguntinha, gente? Então, o resumo, gente, é tão fácil que até a prolactina está alta, depende de quão alta. Às vezes uma resposta ao estresse, níveis moderados. Se for muito alta, tem que ir acompanhando, né? E vigiar sobretudo a hipófise. Enfim. Então, o que eu digo, a resposta é sempre a mesma. Coma direito, come direito, come direito, come direito. Não usa os pretextos que aparecem na tua vida para enfiar o pé na jaca cada vez que você é contrariado. Porque na realidade isso não é... A gente diz, estou estressado. Não, você está frustrado, está irritado, está contrariado porque as coisas na tua vida não estão acontecendo como você quer. E agora isso é geral, porque ainda por cima, além de termos os problemas que já cada um carregava o seu, agora estamos todos trancafiados dentro de casa com as crianças à solta, com o marido, com a mulher, a gente brigando, enchendo o saco, sem poder sair, sem poder bater perna, sem poder ir para o shopping, sem poder comprar. Né? Eu não sei se estou mais frustrada porque não estou ganhando dinheiro ou porque não estou podendo gastar dinheiro. Eu sei o que está me dando mais irritação. Se falta de estar mais dura que um coco, porque eu tinha tirado férias, né? E eu só trabalho no consultório hoje em dia, então meu consultório ficou parado quase um mês, aí eu volto e eu tenho que fechar ele, então uma beleza, e as contas lá empilhadas, né? Então não sei o que está me deixando mais chateada. O fato de não poder ganhar ou o fato de não poder gastar, eu estou muito chateada, né? Mas que é uma provação que estamos passando. Então não me usem esse pretexto, porque se você quiser pretexto, eu te conto a minha vida, que não tá fácil para ninguém, né? Para sair se entupindo porcaria, porque
Olha, nós vamos sair dessa. Nós podemos sair bem ou podemos sair uma bolota balhofa enorme, com tudo descompensado. E depois você vai ter que correr depois do prejuízo. Então, se alimentar melhor é o seguinte, não bote açúcar, pão, bolo, biscoito, bolacha, salgadinhos, nem refrigerantes dentro de casa. Pronto, come comida. Come comida. Quer fazer suco, faz de limão ou de maracujá. Quer comer alguma coisa, come uma carne, com uma boa salada, com legumes, faz ensopado. Hoje eu botei aqui como que eu preparo um galetinho, botei no stories. Não, gente, não falei que no caso do colesterol diminui ovos. Não foi isso que eu falei. O que eu falei foi, ovo normal você pode comer. Eu falei que nas pessoas que fazem carnívora ou cetogênica e que tem uma resposta de elevação de colesterol um pouco exagerada, às vezes as pessoas comem 20 ovos por dia. Então, nesse caso, eu recomendo durante algum tempo dar uma diminuída nas gorduras de maneira geral e enfatizar na proteína e nos vegetais. Mas se você tem uma dieta normal, se você comer muitos ovos, talvez, entre outras gorduras, você pudesse diminuir um pouco a quantidade de ovo. Mas se for um ovo, 2 ovos por dia, isso não tem problema nenhum. Mastigou pepino, ótimo, ótimo. Cromo na dieta. Gente, se você faz uma alimentação variada e come castanhas e come vegetais e come, você não tem que se preocupar em suplementar, né? Não tem que se preocupar em suplementar. Ensinar a fazer cetogênica, tem até um livro que está no meu link, um PDF, que dá umas noções básicas de porquê e de como fazer a cetogênica. Comer isso, comer aquilo, comer carne, vegetais que crescem acima do solo só, e beber água. Mais alguma coisa? Então, voltando ao raciocínio que eu estava falando, gente, é sempre a mesma coisa. Comer limpo, retira carboidratos refinados, porque o nosso corpo não foi feito para comer esse absurdo de açúcares, e muito menos foi feito para engolir a quantidade de aditivos que você tem nos produtos industrializados, que você tem no refrigerante. O que é aquilo? Porque tomar refrigerante normal, gente, da onde normal beber se tentar hidratar o corpo com um líquido marrom, cheio de bolinhas, cheio de açúcar, cheio de sal, cheio de ácido fosfórico, com noz de cola e cafeína. Aonde tem um atisbo de normalidade nisso? Não é normal. Não é normal, por mais que digam, por mais que a propaganda diga que traz a felicidade, por mais que as crianças, tem que tomar refrigerante quando vão nos aniversários, não é normal. Entendeu, gente? Márcia diz que a hemoglobina glicada não sai. Insulina de 98. Talvez deveria tratar disso. Mas a dieta tem que ser muito baixo carbo mesmo, rigorosa. Nessa época de corona pediram para evitar saladas cruas. Lava bem, bota umas gotinhas de água sanitária, deixa de molho um pouco na água. Eu acho que, claro, vírus pode vir em qualquer lugar. Você faz o seguinte, lava bem as folhas, seca bem, lava bem, coloca umas gotinhas de hipoclorito, de um pouquinho de água sanitária, um pouquinho, deixa de molho, né? Insulina de 98 é muita insulina, né, gente? É muita insulina mesmo. Então, higieniza bem, ou usa aquelas pastilhas de higienizar salada, seca ela bem e deixa guardada, porque o vírus não sobrevive para sempre, tá? Olha, estou me avisando aqui que eu tenho que fechar isso já, 25 segundos. Então, continue mandando perguntas, que continuaremos fazendo live diárias aqui, tá bom, gente? Beijoca, vou fechar aqui que me cortam.